A Mister está iniciando um novo projeto que é inserir a empresa, inserir o seu desenvolvimento de produtos dentro do contexto da iluminação integrativa. Tá? Como a iluminação integrativa, ela vai, obviamente, além do produto, ela contempla muito fortemente o projeto e principalmente a aplicação e a aferição dos produtos para que tudo dê certo, para que tudo de fato contemple o que a iluminação integrativa tem a oferecer. É fundamental que a gente crie um time, né, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível. Bom, para esse projeto, a Mister LED traz 2 super consultores, bem conhecidos do mercado, Rui e Vicente, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. E o objetivo é esse, né, trabalhar o projeto de uma maneira multidisciplinar, trazendo conhecimentos diversos, para que a gente possa, de fato, se inserir dentro do mercado de uma maneira o mais profissional possível. Então, eu gostaria de jogar uma luz sobre a iluminação integrativa, se é que o termo permite. Gostaria de ouvir um pouco de vocês o que a gente pode esperar desse novo projeto enquanto empresa de iluminação, o que a gente espera do mercado, né? Quais são os desafios que nós iremos enfrentar em relação aos projetistas, como que vocês veem esse novo momento? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos, acho que é interessante dizer do que se trata a iluminação integrativa. Né? Então, segundo a definição da Comissão Internacional de Iluminação, que foi quem trouxe esse termo, iluminação integrativa, nós estamos falando da iluminação ou do projeto de iluminação que contempla os aspectos visuais e não visuais da luz para humanos. Então, cabe ressaltar aí as observações colocadas pela própria Comissão Internacional de que iluminação integrativa não serve para animais, é exclusivamente para humanos. E o que nós conhecemos como qualquer terapia com luz, né, cromoterapia ou qualquer outra terapia que envolva luz, não faz parte do conceito de iluminação integrativa. Então, basicamente, a iluminação integrativa ela trata das questões visuais, pelas vias neurais já conhecidas, da visão, né, que é o trato óptico primário. Enfim, quando a gente estuda a neuroanatomia, a gente vê bem essas colocações, né, como isso se dá. E um aspecto, a grande novidade da iluminação integrativa são a via não visual, ou as vias não visuais que nós temos no cérebro, onde a luz, o fundo do olho se comunica diretamente com o sistema nervoso central e aí tem consequências não visuais, emocionais, psicológicas, especialmente biológicas. Então, isso é iluminação integrativa. Eu percebo que, no entendimento que nós temos academicamente hoje, a iluminação integrativa chega com aplicações práticas, possíveis de serem feitas, e a Mister LED está se antecipando, né, nessa implantação da iluminação integrativa no mercado. Legal. Vicente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quais são os desafios, você que entende demais aí de iluminação de estado sólido, né? Vamos focar aí muito no LED para todo esse projeto, obviamente. Quais são os desafios que uma indústria pode enfrentar para implantar a iluminação integrativa sob o ponto de vista do LED? Bom, na verdade, antes de responder sua pergunta, se você me permite, eu queria pegar um gancho no que o Rui acabou de falar, que eu acho que é fundamental, que é o que me atraiu para esse projeto, né, convidado pela Mister LED, é exatamente o fato de nós tentarmos criar uma ponte entre a academia e como eu costumo brincar, os pobres mortais, né? Porque tem um gap muito grande, né, entre aquilo que é feito na academia, aquilo que é desenvolvido e pesquisado e aquilo que pode ser aplicado no nosso dia a dia, que, na verdade, eu considero como sendo o maior objetivo, né? É trazer esse benefício para a sociedade. Então, isso eu acho bastante importante. E outra coisa, agora já respondendo sua pergunta, eu acho que a indústria ela é uma parte
né, desse ecossistema, uma parte importante, obviamente, mas não é tudo, né? É muito comum nós ouvirmos que, por exemplo, né, a minha luminária é circadiana, né? Então isso é muito marketing, né? E justamente nós querendo contribuir, formando essa ponte entre a academia e a aplicação, nós temos que levar isso muito em consideração. Quer dizer, não necessariamente a luminária é a parte principal. A luminária, o projeto da fonte de luz, é uma das variáveis dessa equação, de certa forma, bastante complexa, né? Que nós estamos tentando fazer de uma forma mais simples. Então, o LED ele traz um benefício muito grande, porque pela própria condição dele de uso, né? A possibilidade de você formar arranjos de LEDs e, com isso, utilizando a propriedade aditiva da luz, você conseguir fazer com que você possa desenvolver uma luminária que tenha, vamos dizer assim, a possibilidade de gerar uma quantidade de espectros de luz grande, né? Então, eu acho que esse é o princípio fundamental, onde a indústria, né, a Mr. LED vai focar, né, o desenvolvimento em termos de luminárias com luz dinâmica, né, ou seja, variação de espectro. Não é um simples tunable white, né, que a gente já vê por aí, porque uma coisa é temperatura de cor, outra coisa é espectro de luz. Então, falando no modo mais técnico, né, o espectro de luz é muito importante. Agora, de novo, não é parte, vamos dizer, fundamental no projeto. Então, esse time que a Mr. LED está montando, onde eu me encaixo mais na parte de desenvolvimento de produto, e o nosso amigo aqui, o Rui, que é um profundo conhecedor da parte de projetos, então essa união eu acho que é perfeita. Legal. Eu queria só fazer um adendo, essa questão da luminária circadiana, que foi... isso não aconteceu aqui, apenas no Brasil, isso aconteceu no mundo todo, de querer atribuir à luminária a solução para a iluminação integrativa. E não é isso, né? As questões espectrais da luz, elas constituem um aspecto da iluminação integrativa. Então, acho que o nosso grande desafio é conhecer bem o que acontece com a luz, primeira coisa, né? O que acontece com a luz depois que ela atinge nossos olhos, no nosso cérebro. E, em seguida, projetar a luz adequada para o dia e a luz adequada para a noite. O grande desafio do projetista é que, durante o dia, existem vários ambientes confinados, nós passamos a maior parte do nosso dia, né, confinados, né, em lugares fechados, e a pergunta é, será que esta luz do ambiente fechado, durante o dia, traz para o meu cérebro o estímulo diurno necessário? Então, aí entra, qual é a luz que eu preciso para ter esse estímulo? Se não tem luz natural, por exemplo, ou se não tem luz natural suficiente entrando nos ambientes. E à noite já é o contrário, né? Será que essa luz à noite, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente hospitalar, quer seja no ambiente residencial, não importa. Será que essa luz à noite ela está contemplando as minhas necessidades visuais, mas não traz... sem trazer a falsa informação de que é dia? Então, aí que está. A iluminação integrativa precisa prever esses dois momentos, especialmente o dia e a noite. E isso acontece no projeto. E uma coisa que eu queria também aproveitar, a partir da colocação do Vicente, é que a iluminação integrativa ela não precisa necessariamente ser tunable white. Ela não precisa ter esse controle de branco quente e branco frio necessariamente. É uma ferramenta importante para que a gente consiga obter os resultados melhores. Mas com a iluminação, com a luz que a gente já usa nos ambientes, a partir de estratégias de projeto e a partir de orientações que a partir de agora a Mr. LED vai começar a fornecer, nós conseguimos ter sim um projeto de iluminação integrativa. Legal. Não dá para deixar, né, de associar a iluminação integrativa à saúde e bem-estar, né? Acho que o grande objetivo é esse, né? Trazer todo esse contexto de saúde dentro da iluminação, de trazer o bem-estar. E aí não dá para deixar de falar
do que, de uma certa forma, foi eleito como o vilão do momento, que é o azul, né? O espectro azul, como se é que a gente pode definir assim. Verdades ou mentiras sobre o azul? O que de fato eu posso considerar como o azul realmente faz mal, ou que de fato não é assim? Em que contexto eu posso trazer, né, o espectro azul para a verdade? O que de fato acontece numa iluminação onde eu tenho, obviamente, praticamente a gente tem em todo momento, né, pela própria característica do LED, né, não dá para se negar, né, da onde vem a luz branca, mas fala um pouco sobre isso, né? Eu gostaria de ouvir vocês sobre o vilão azul aí. Eu vou começar dizendo, lembrando de uma frase da doutora Mariana Figueiró, para quem não conhece, uma brasileira, arquiteta, e é uma das pessoas no mundo que mais produzem conhecimento, né, de iluminação, na área de iluminação, especialmente luz e saúde. E ela tem uma frase que diz o seguinte: nossos olhos são receptores de céu azul. Né? Então, no nosso desenvolvimento, né, ao longo de milhares de anos, nós somos sensíveis à luz azul do céu. Né? Na verdade, a nossa sensibilidade do olho, ela tem uma curva espectral de sensibilidade que tem um pico que é mais sensível a 490 nanômetros, que equivale a um azul ciano. Então, durante o dia, nós temos bastante exposição a essa luz, que informa para o nosso cérebro que é dia. Então, é isso que a gente precisa promover durante o dia e não promover à noite. Agora, existem outras questões também relacionadas ao LED azul, né, Vicente? Isso. Quer dizer, o LED de luz branca, tem particularidades, diferenças em relação às outras fontes de luz nesse aspecto. Quais são elas? Então, antes de responder sua pergunta, eu vou colocar o seguinte, que olhando o ser humano, né, vamos regredir aí muitos anos, na verdade. O ser humano ele foi feito para ter luz durante o dia, né? Se você for medir o espectro de luz do Sol, grande parte do dia ele tem alto conteúdo de cores frias, de azul e verde, né? Dependendo do posicionamento no globo, dependendo da estação do ano, nós chegamos até 8, 9, 10 mil graus Kelvin, que é a unidade de medida, né, da temperatura de cor do Sol. E à noite, nós teoricamente não deveríamos ter luz. Né? O ser humano foi feito assim. Obviamente, na sociedade moderna hoje, isso seria praticamente impossível, né? Você não tem nenhuma luz à noite. Então, é uma necessidade que tem que ser equacionada, né? O que nós sempre estamos observando na iluminação integrativa é exatamente isso. É você ter luz à noite, mas uma luz que possa influenciar o menos possível no nosso, né, no controle do nosso relógio biológico. A gente costuma dizer que na iluminação integrativa você proporciona o que a gente chama de noite biológica. Noite biológica, exatamente. Esse é o termo correto, né? O LED que nós conhecemos hoje, a luz branca é gerada através da conversão da luz azul por um método chamado conversão por fósforo, e que origina fótons de comprimento de onda maior, e com isso a gente tem a percepção de luz branca. A luz branca é só uma percepção humana, ela não existe fisicamente. Toda a luz é colorida, né? A do Sol e da fonte de luz elétrica, qualquer fonte de luz elétrica também. Agora, você pode, se você for comparar fontes de luz, por exemplo, uma lâmpada incandescente, aquelas que a gente já não pode usar mais, né, porque energeticamente foram banidas, né, da sociedade por questões energéticas, ela tem cerca de 3, 4% de conteúdo de azul no espectro dela, uma lâmpada de 2.700 Kelvin, por exemplo, né? Luz azul subtende entre 400 e 500 nanômetros, que são os comprimentos de onda que limitam a luz azul. Se você pegar um LED de 2.700 Kelvin, essa proporção de luz azul vai para
13%, 15%, né? Ou seja, você tem a mesma aparência de cor, porém com espectros de luz totalmente diferentes. Então, a luz azul, ela é ruim? Sim, dependendo da hora do dia, ela pode ser ruim. Dependendo da hora do dia, ela é fundamental, né? Durante o dia, a luz azul é fundamental para nós, né? Então, basicamente isso. Sabendo disso, nós temos que ter um projeto, o que nós vamos ter que usar LED de qualquer jeito, não tem, né? Não tem outra alternativa hoje, LED por fósforo, hoje, né? No futuro vai ser diferente, mas hoje o LED por fósforo ainda tem uma vida longa. Então, nós sabendo disso, nós temos que fazer, vamos dizer, a melhor fonte de luz e aliar ao melhor projeto luminotécnico, né? Como nós estamos falando desde o começo, né? É uma interação muito grande entre a fonte de luz e o projeto luminotécnico. A gente não pode esquecer que a luz é uma onda eletromagnética. Se é onda eletromagnética, carrega energia. E se carrega energia, interage com todos os seres vivos do planeta. Legal. Até aproveitando esse gancho, né, quando a gente fala dessa interação, né, da luz, obviamente, né, a luz vai partir de uma luminária que foi desenvolvida pensando na possibilidade dessa integração, ou seja, ela permite alguns ajustes e aí vai. Eu curioso para saber um pouco mais sobre os detalhes, né? Quando a gente fala, né, de um projeto personalizado, sobre as características do ser humano, o que eu tenho que levar em consideração? Vamos colocar melhor, o que um projetista, né, de iluminação, um light designer, ele tem que levar em consideração sobre os aspectos do cliente dele para que eu possa, de fato, tirar o máximo da iluminação integrativa. Ultimamente, nós temos ouvido muito a frase de que iluminação é interdisciplinar, né? E aí, como uma área interdisciplinar, o projetista de iluminação precisa buscar conhecimento em várias disciplinas, né, como o nome já diz. E a disciplina que traz para nós esse conhecimento da iluminação integrativa é a cronobiologia, que é a parte da biologia que estuda os nossos cronômetros, os nossos marcadores biológicos ou ritmos biológicos. Então, a iluminação integrativa ela chega justamente para fazer com que os nossos clientes, né, os nossos usuários, tenham seus ritmos biológicos sincronizados ao claro-escuro do ambiente, lá fora, né, do claro-escuro ambiental. E aí, justamente, essa manipulação do espectro, da direção da luz no olho das pessoas, da quantidade de luz, né, da faixa etária, das características individuais, se são pessoas com mais idade, menos idade, se são pessoas que têm algum declínio neurológico, por exemplo, que a gente precisa entender. Ou seja, nós precisamos conhecer o cliente. Bom, quando a gente não tem o projeto de iluminação integrativa, nós corremos o risco muito grande de causar um problema nas pessoas que se chama dessincronização circadiana, ou ruptura dos ritmos biológicos, ou ainda, são sinônimos, né? Cronorruptura, ruptura dos cronômetros. E a cronorruptura pode trazer consequências bastante sérias. A cronorruptura significa que os meus hormônios estão sendo produzidos e parados de produzir em horários completamente diferentes do que o que seria natural, do que o que aconteceria normalmente na natureza. E isso traz consequências bastante sérias. Dá para a gente citar algumas delas, né? Quando nós falamos de hormônios e neurotransmissores responsáveis pelo humor, a gente está falando de serotonina, dopamina, ocitocina, especialmente. Esse desequilíbrio desses hormônios e neurotransmissores, a serotonina é neurotransmissor, a dopamina ela atua como hormônio e como neurotransmissor. E a ocitocina é um neurotransmissor responsável por uma sensação geral de bem-estar. Esse desequilíbrio hormonal faz com que a gente fique de mau humor, ou pode fazer com que a gente tenha depressão, pode gerar ansiedade. Pessoas que já têm propensão genética a outros distúrbios neurológicos podem desenvolver esses distúrbios neurológicos, pode potencializar isso, como até esquizofrenia, por exemplo. Pode ser o que faltava, a ruptura desses hormônios
pode ser o que faltava para a pessoa desencadear uma crise. Obesidade, câncer. A gente precisaria de outro podcast para falar só sobre isso, mas o mecanismo fisiológico que é responsável por isso também é hormonal, né? Então, a gente está falando especialmente do hormônio melatonina aqui, né? Que é o hormônio que nós produzimos à noite, desde que não tenha luz, né? Biologicamente. Pode ter luz para eu enxergar, mas biologicamente eu preciso ter o que nós já falamos, noite biológica. E a melatonina, a falta da melatonina à noite, pela presença da luz noturna, pode fazer com que, ou vai fazer com que eu produza menos cortisol durante o dia. Significa que durante o dia eu vou ficar com mais sonolência, eu vou ter menos concentração, vou ter menos capacidade de aprender. E também menos melatonina à noite vai fazer com que eu tenha mais, por exemplo, estrogênio, que é o hormônio feminino. O excesso de estrogênio, que os homens também produzem, mas o excesso de estrogênio é altamente cancerígeno para algumas pessoas. Então tem a questão câncer, obesidade, porque desregula todo o nosso metabolismo, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, está nessa lista também. Ou seja, tem um desequilíbrio inteiro no nosso corpo. Curiosamente, né, a gente está falando de obesidade. Então, a luz engorda? Não. Mas a luz errada contribui para que a pessoa engorde sim. Então, a gente não dá para detalhar nesse tempo que nós temos, mas, resumindo, é um desequilíbrio geral do nosso organismo. Aliás, um ponto que eu gostaria também de, aproveitando o gancho do Rui, nós também temos que passar por uma modificação de hábitos grande, né? Porque eu diria que um bom projeto luminotécnico de iluminação, né, integrativa, muito bom, mas alguns modismos que nós adquirimos ao longo do tempo, eles deveriam ser, de certa forma, não digo talvez terminados, mas minimizados, né? Porque é o fato, por exemplo, você à noite, com um telefone celular, numa distância relativamente perto dos seus olhos. A gente sabe que o backlight da tela de um telefone celular ou de um notebook, sei lá, qualquer tipo de display desse tipo, ele tem uma alta temperatura de cor, muito conteúdo de azul, né? E o nosso olho, captando aquilo e mandando a informação para o nosso cérebro, vai dizer, escuta, ainda está de dia, né? Porque durante o dia tem muito conteúdo de azul no espectro, né? Então, eu diria que isso passa também por uma modificação de costumes que tem que ser levada em consideração. Obviamente, isso é fora do projeto, né? Mas eu acho que... Você não concorda, Rui? Que isso tem que ser algo que tem que ser também... Concordo e também... vou além. A certificação WELL, que foi a primeira certificação focada no usuário e não na edificação, ela fala isso, né? Ela pontua quando a empresa, né, no caso da certificação, ela está direcionada muito para a empresa, para o corporativo, essa parte, quando a empresa dá orientação de como se expor à luz. Uhum. Então, o manual de instruções que o Fábio falou faz parte já da certificação WELL e passará a fazer parte também dos manuais da Mr. LED. Né? Quando a gente fala de iluminação integrativa, esta luminária, para ser saudável, precisa ser aplicada desta ou daquela maneira. Então, é fundamental ter essa orientação. E quando a gente fala do excesso de azul, pelas telas também, né? Pelos displays eletrônicos, tem uma questão de saúde do aparato visual também, porque o excesso de exposição azul à noite pode antecipar um problema muito sério de visão chamado degeneração macular da retina, onde nós perdemos a nossa visão central focada. O indivíduo que tem degeneração macular na retina não consegue mais ter foco na visão. Exato. Ele passa a ver tudo embaçado e um pontinho escuro bem no centro da visão. É um problema que acontece com todas as pessoas, quer dizer, com todas as pessoas propensas, já com mais idade, mas que pode ser antecipado pelo nosso histórico de exposição à luz azul. Ou seja, esse controle de azul, né, que especialmente na era dos LEDs, é fundamental, inclusive, para a saúde da visão. Legal. Para a gente encerrar, vou colocar uma última questão. Se a gente pensar o ambiente hospitalar, né, normalmente
são momentos críticos, onde você tem uma pessoa que está doente, que está pós-operatório, crianças, tratamentos diversos e tal. Como eu posso, né, usar a iluminação integrativa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes dentro do ambiente hospitalar? Bom, acho que ficou para mim essa. Bom, em primeiro lugar, quando nós falamos da questão visual, as exigências visuais do paciente são muito pequenas, né, dentro do ambiente de recuperação. Mas quando nós falamos da equipe, não. A equipe tem exigências visuais para examinar o paciente, para administrar medicamentos, para observar o paciente, né, o tempo todo, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem equipes trabalhando em turnos 24 horas por dia, né? Então, nós precisamos considerar para a equipe, né, qual é a luz que vai fazer menos mal à saúde dela, né, da equipe, especialmente por causa daquela estatística, né, que já foi muito comprovada, de que enfermeiras que trabalham de noite em hospitais têm 50% maior de desenvolver câncer de mama, né? Isso não vale só para as mulheres, para homens o câncer de próstata também tem um risco aumentado, a prevalência maior de quem trabalha de noite. Mas para o paciente, né? Para o paciente, a iluminação integrativa, ela pode, primeiro, conectar o paciente com o meio externo. E aí vem uma série de estratégias, desde clarabóias artificiais, que dão uma sensação de que o paciente está olhando para fora, né? Para ele não se desconectar com o que está acontecendo lá fora, psicologicamente. Janelas artificiais ou até o próprio controle de janelas que já existam, né, no local. E biologicamente, a questão hormonal, né, que é fundamental para a recuperação do paciente, porque, especialmente a melatonina, como a gente já falou, é um hormônio extremamente importante, porque além dessa questão da sincronização ao claro-escuro ambiental, a melatonina também é antioxidante, antitumoral, ela ajuda na recuperação dos tecidos, anti-inflamatório, é a palavra que eu procurava. Ela atua como anti-inflamatório também, então tem várias propriedades que se perdem se você tiver luz à noite, né, que são promovidas pela melatonina. Cabe ressaltar que a melatonina é um hormônio produzido ao longo de uma noite inteira, né? Então, durante toda a noite, o paciente tem esses benefícios das propriedades da melatonina na sua recuperação. Eu diria o seguinte, nós como Mr. LED, né, nós temos plenas condições de fazer desde que nós tenhamos a necessidade de espectro e de projeto, obviamente nós temos condições plenas de desenvolver aquilo que seja mais interessante para a aplicação. Acho que isso é realmente importante. Por isso, de novo, eu falo, o primeiro comentário que eu fiz é a criação dessa ponte entre a academia, a pesquisa e a aplicação no nosso dia a dia. Isso é de extrema importância. Eu poderia dizer que a gente tem que caminhar para uma luz que simplesmente iluminava, para uma luz que cuida das pessoas também. E que cura. E que cura. Legal. Exatamente. Bom, eu queria agradecer a presença do Rui, agradecer a presença do Vicente nesse podcast. Teria assunto para a gente passar aí 4 horas conversando ou mais, né? Acho que é um assunto bem interessante. Com certeza teremos a oportunidade de voltar a falar sobre o assunto. Tem muita coisa ainda a esclarecer, muita coisa para levar de conhecimento a quem não está participando ainda desse projeto com a gente. E espero em breve ter mais novidades para passar para vocês e trazer uma luz sobre essa questão da iluminação integrativa, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado.